Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h13, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós vamos conversar agora com o professor da Unesp de Rio Claro, Mauro Galletti, um dos vencedores do prêmio Jabuti Acadêmico pelo livro Um Naturalista no Antropoceno. Professor Mauro Galletti, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal da Prever FM. Bom dia, Márcio. Bom dia falar com todos vocês. Professor, hoje acontece o lançamento do livro também no Instituto de Biociências da Unesp aqui em Botucatu, às 15 horas. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa importância de ter recebido o prêmio Jabuti Acadêmico por esse livro naturalista no Antropoceno. A sua emoção com isso, professor? Nossa, eu fiquei extremamente feliz com isso. A gente nunca espera receber um prêmio dessa envergadura, né? Uhum. É o maior prêmio da literatura no Brasil, e no caso da literatura científica, né? Então, foi uma surpresa, né? Eu estava em congresso quando eu recebi a notícia, e é muito bom ter recebido ele com um livro tão atual, né? Que fala dos problemas ambientais hoje no Brasil. Eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? No nosso país, com as mudanças do clima, incêndios, perda das florestas, perda dos animais, né? Então, meu livro parece que chegou em boa hora, né? No sentido de alertar as pessoas sobre os nossos problemas ambientais e como resolvê-los, né? Ô professor, esse livro, pelo que a gente pesquisou aqui, é uma coletânea de suas viagens ao redor do mundo, né? Colhendo depoimentos e as mudanças que o homem conseguiu realizar na Terra ao longo dos anos. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, ele conta a história da formação de um cientista, que no caso sou eu, é autobiográfico, como que eu fui aprendendo sobre natureza e me tornando um cientista e viajando ao redor do mundo, né? Então eu narro as viagens, as pesquisas que eu fiz em Galápagos, na Indonésia, na ilha de Bornéu, em Fernando de Noronha, na Mata Atlântica, né? Então, desde que eu comecei como biólogo, né, com 19 anos, eu vou contando como que isso é muito interessante para os alunos, né, que querem fazer a área ambiental e também para as pessoas leigas que querem entender como é que se faz um cientista no Brasil, né, o que ele tem que passar, né, e ao mesmo tempo com um olhar curioso sobre a natureza, né, como que o homem está transformando a biodiversidade, o clima, modificando o nosso planeta, né? Ô professor, e o senhor acredita que tudo isso que nós estamos vivenciando, né, esse seu trabalho de pesquisa ao longo dos anos, e neste ano, principalmente 2024, que está impactando principalmente o Brasil, o senhor acredita que a gente possa ter uma reversão de tudo isso, pelo menos a médio prazo, professor? Eu acredito, obviamente que a gente depende muito das políticas, né, dos políticos, né, por isso que domingo é importante a gente saber em quem vai votar, né, e se esse seu candidato tem sabe resolver problemas ambientais, porque a gente passou por um período de seca e queima das florestas muito grande, né? Uhum. Então eu trago algumas soluções, discuto algumas soluções, mas nunca teve tanta gente interessada no meio ambiente. Isso já é um grande avanço no nosso país, né? Uhum. Nosso país forma grandes cientistas, os cientistas estão nas melhores universidades do mundo, não só no Brasil, né? Então a gente tem expertise, temos tecnologia para reverter processos de degradação ambiental, precisamos agir rapidamente, porque o clima está mudando muito mais rápido do que os cientistas pensavam, né? Então, trago soluções, sim, não é somente um livro para apontar que o apocalipse, muito pelo contrário, eu sou bem otimista quanto às questões ambientais, né? Porque você pode ver, tem muita gente sendo formado muito bem, tem muitos cientistas
nós temos tecnologia para utilizar de maneira sustentável os nossos recursos e produzir agropecuária, e produzir soja, e produzir cana e ter um meio ambiente saudável. Professor, falando aí do nome do seu livro, que cita o conceito do antropoceno, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa teoria científica. Então, o antropoceno é a era dos humanos, né? O planeta tem 4,6 bilhões de anos. É um planeta razoavelmente antigo, né? O universo tem 13 bilhões, o planeta Terra tem 4,6 bilhões. E os cientistas, eles, para cada fase do planeta, né, ele dá um nome. Então a gente sabe da época dos dinossauros, né? Todo mundo já viu isso até em filme. Uhum. E agora nós estamos na época dos humanos, na era dos humanos, onde os humanos conseguem modificar o clima, conseguem modificar a biodiversidade, né? Nós que definimos se uma espécie vai ser extinta ou não, né? Nós modificamos o solo, nós modificamos as montanhas, nós modificamos o ar. Então, pela primeira vez, o planeta, nesses 4,6 bilhões de anos, tem uma espécie que consegue modificar em escala global o planeta. Isso é o antropoceno, a era dos humanos. Tá certo. Professor, nessa sua vivência, nessa sua caminhada de pesquisa, existe algum lugar que tenha impactado mais terrivelmente o planeta Terra nesse seu trabalho de pesquisa, que você tenha conhecimento desse local, professor? Olha, principalmente as nossas florestas do interior de São Paulo, né? Que agora várias pegaram fogo, né? Cercando essas pequenas florestas que eu, quando eu era aluno, achava que era um paraíso, era uma verdadeira arca de Noé, né? Porque elas tinham animais silvestres, tinham bugio, macaco preco, tinham tucanos, né? Hoje, o impacto maior do ser humano são nessas matas. Eu acho que você pode percorrer aí o estado de São Paulo, por exemplo, e vai ver vários desses pequenos resquícios de mata que queimaram, não existem mais. Então, cada vez mais a gente está reduzindo as florestas no nosso estado. E quais as consequências para a gente? Né? Além de ser um lugar belo, com diversidade, essas florestas protegem mananciais de água. Então, se a gente não tratar bem a saúde dessas matas, nós vamos ficar sem água. E sem água não existe vida na Terra. O nosso planeta só tem vida porque tem água, porque tem uma atmosfera adequada. Então, fica um alerta para todos que essas queimadas que teve recentemente, destruindo pequenos fragmentos, esses pequenos fragmentos de floresta estão protegendo uma coisa vital para o ser humano, que é a água. E, professor, em relação às viagens que você realizou para lugares inóspitos, como foi essa experiência? O que você pode destacar disso? Olha, isso foi durante toda a minha carreira, né? Então, eu comecei tive oportunidade de fazer meu doutorado na Inglaterra, onde eu estudei na Universidade de Cambridge. E eu conto um pouco sobre como é estudar numa universidade que parece que você está dentro do filme do Harry Potter, né? Na verdade, muito do Harry Potter é copiado como que é dentro da universidade, né? Você tem que andar de beca, você tem aqueles professores bem, né, daquele jeito, né? E depois eu tive oportunidade, a própria universidade me deu oportunidade de ir para Bornéu, na Indonésia. Não se fala nem inglês, né? Fala barraço indonésio. E eu tive que me virar em tudo isso, né? Depois, eu acho que talvez tenha sido a experiência mais difícil foi ir para a Indonésia, porque depois de 3 meses trabalhando no meio da floresta, sem luz, sem internet, sem nada, começou uma guerra civil. E eu tive que voltar para o Brasil, né, correndo, porque ninguém quer morar num país que tem guerra civil, né. Então, assim, foram lugares que me formaram, né, que eu aprendi como que situações políticas podem transformar o meio ambiente, né,
E também fui para Fernando Noronha, que aqui todo mundo conhece e todo mundo acha maravilhoso, mas que tem sérios problemas ambientais, né? Tem uma vegetação composta principalmente por espécies exóticas, tem muitos roedores, né? Muitas ratazanas que foram trazidos pelo homem. Como que nós vamos resolver esses problemas? Né? Então, sempre essas viagens que me levaram para a pesquisa, tive a oportunidade de estudar alguma coisa nessas ilhas, né? Então quer dizer que esses lugares, que aqui cita, né, Galápagos, Bahamas, Bornéu, esses lugares eles não foram de fato de caso pensado. Aconteceu e você aproveitou desses lugares para fazer suas pesquisas também, é isso? Exato, porque assim, como um biólogo, você fala, você vai fazer um trabalho em Galápagos, por exemplo, que é o sonho de qualquer biólogo, porque foi onde o Charles Darwin visitou e teve as ideias dele sobre evolução, né? Quando eu cheguei em Galápagos, achando que era um paraíso na Terra, é um paraíso que já estava manchado pela pegada humana, né? Porque tinha vários animais que foram extintos, a floresta era completamente alterada. Então, e quais as consequências dessas modificações pelo homem? Então, todas essas viagens ocorreram ou porque eu fui dar algum curso, ou porque eu fui fazer uma pesquisa de pós-doutorado, ou fazer alguma pesquisa específica, e comecei a notar que esses paraísos, né, que para o grande público, Fernando de Noronha é um paraíso. Não, não é um paraíso, né? Nós, seres humanos, alteramos muito esse paraíso ao longo desses 500 anos que a gente chegou em Noronha, né? Eu acho que é interessante também falar como que a gente pode reverter isso, né? Como tirar as espécies exóticas, como reduzir a população de ratos, por exemplo, de gatos que comem os passarinhos nativos. Tudo isso eu discuto no livro. E falando aí sobre espécies em extinção, você comenta um pouco sobre espécies de aves da Mata Atlântica, né, que estão ameaçadas também? Isso, a Mata Atlântica é o nosso bioma, né, que todo mundo conhece, né, que está em todo o nosso litoral e que é um dos lugares com a maior diversidade de aves no mundo. Tem mais de 1.000 espécies de aves, só que várias delas estão ameaçadas de extinção. Tem pouquíssimos indivíduos. Imagina que uma espécie inteira tem 4 indivíduos ou 10 indivíduos da espécie, né? E se a gente perder esse fragmento, essa floresta onde está esse passarinho, por exemplo, toda a espécie desaparece, né? Se acontece um fogo nessas florestas, ou algumas são espécies grandes, né? Como a jacutinga, por exemplo. Eu falo muito no livro sobre a jacutinga, que tinha em todo o estado de São Paulo. Na capa do meu livro é uma foto de uma jacutinga. E por que a gente tem que proteger a jacutinga? Porque a jacutinga planta, ela come frutos, dispersa semente de várias espécies medicinais. Por exemplo, a espinheira santa, que muita gente usa para chá. Ela planta várias espécies de árvores que dão madeiras de lei, né, madeiras duras. E ela planta espécies que dão óleos essenciais para o ser humano, né? Então, assim, se a gente perde uma ave como a jacutinga, a gente está perdendo os serviços ambientais também da jacutinga. Muitas vezes a gente esquece, acho que o biólogo só quer proteger o bichinho porque ele é bonitinho. Não, ele provém, né, tem a sua função, né? Essencial para a humanidade. A importância fundamental. Professor, nós tivemos a tragédia climática há meses atrás no Rio Grande do Sul e pesquisadores, pessoas entendidas do clima dizem que isso pode se tornar a repetir brevemente. O que nós estamos fazendo para evitar que isso se repita e quando é que nós vamos acordar, professor? Então, né, a gente tem que emitir menos CO2. Essa não tem. O planeta está esquentando, porque a gente está emitindo alguns gases na atmosfera. Um deles é o CO2, que sai nos nossos carros, por exemplo, ou no avião, ou quando a gente viaja de avião.
ou as fábricas emitem, que a gente chamava antigamente, os poluentes, né? Isso está deixando a Terra mais quente. É uma unanimidade entre os pesquisadores, tá? A gente tem que fazer uma transição energética rápida e agora, né? Ou seja, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos e nosso estilo de vida o quanto antes. E esses hábitos vai desde coisas simples, como reduzir o consumo de carne bovina, por exemplo. Não, absurdo falar que a gente tem que virar vegetariano. Não tem que virar vegetariano, mas tem que reduzir bem o consumo de carne bovina. Porque para ter carne bovina tem que destruir floresta, e essa destruição de floresta emite muito CO2. Nós vamos ter que parar de andar de carro e começar a ter carro elétrico, por exemplo, né? Tem problemas com o carro elétrico também, que a gente sabe, mas nós temos que fazer uma transição energética mais rápido possível. O governo tem que pensar nisso rapidamente, senão nós vamos ter várias e várias tragédias, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares também. Então, acho que depende desde pequenas ações que a gente faz dentro de casa, não tem que só apontar o dedo para o governo, para grandes empresas, até sim. As grandes empresas vão ter que mudar e começar a investir mais em energia limpa e o governo regular essas ações, né? O professor, e o Brasil? Qual é o papel do Brasil que pode se tornar um exemplo para o mundo, né? Dando realmente bons exemplos com relação à preservação do meio ambiente, à sustentabilidade e tudo mais? O Brasil sempre foi um líder na área ambiental, tá? Até porque nós detemos a maior biodiversidade de todo o planeta. O Brasil é onde tem mais espécies de planta, mais espécies de animais, de qualquer tipo de animal, tá? Então nós temos na nossa mão, desses 4 bilhões e meio de anos, é no Brasil onde tem o maior número de espécies que evoluíram, tá? Essas espécies podem ser utilizadas de várias maneiras, desde para recuperar o solo, desde alimentação, desde produzir remédios, né? Então nós precisamos entender o que essas espécies fazem para transformar um planeta. E na Amazônia especificamente, nós precisamos ter a bioeconomia. Não é simplesmente derrubar a floresta para plantar cana ou plantar um pasto que vai resolver os nossos problemas ambientais e econômicos, né? Como que as populações tradicionais, indígenas ou os povos tradicionais utilizam dessa biodiversidade. E a gente utiliza pouquinho, né? A gente come o açaí, o cupuaçu, castanha do Pará, mas existem muitas outras espécies que poderíamos estar utilizando de maneira sustentável, né? Então, por isso que nós temos na nossa mão, nós temos um livro cheio de receitas que a gente tem que decifrar. No fundo é isso que os pesquisadores tentam entender, é decifrar como podemos viver em harmonia com a natureza, né? Da melhor maneira possível. Professor, e é no Brasil que isso vai acontecer, não vai ser na Inglaterra, não vai ser nos Estados Unidos, porque a biodiversidade deles é muito empobrecida, né? Professor, a gente fala muito de consciência, né? E eu costumo brincar aqui, toda vez que a gente dá alguma notícia sobre mudança climática e tudo mais, eu costumo dizer que todo filme de fim de mundo começa com um cientista sendo ignorado. E a gente está na era da informação, né? As informações, elas correm muito rapidamente, elas navegam muito rapidamente, chegam aos lugares que a gente menos imagina de uma forma instantânea. Eu queria saber, na sua opinião, professor, o que falta, já que a informação chega tão rápido assim, para que a gente crie essa consciência, a gente caia em si de que precisa realmente a gente começar a fazer alguma coisa, não só saber o que está acontecendo, mas começar a agir. Então, junto com a informação também vem a desinformação, né? Esse é o grande problema, talvez hoje, da humanidade, não seja a informação, mas sim a desinformação que leva ao negacionismo, né? E a gente vê gente que ainda acredita que a Terra é plana,
ou que vacinas não funcionam, ou que o clima não está mudando. Então, essa desinformação que é gerada até pelos atores que se beneficiam dela, né? Obviamente, que é o grande problema, eu acho que hoje, um dos problemas nossos, né? A outra coisa é que a ciência demora a responder e resolver coisas, porque são coisas complexas. Obviamente que isso está sendo mais rápido, né? Com os computadores, com a tecnologia, mas só investindo em ciência é para todo mundo, né? Nas escolas, em todos os lugares que eu falo, tem que falar de ciência até nas igrejas, nas comunidades, todo mundo tem que estar ciente das mudanças do nosso clima, são reais. Aí quais são as mudanças que cada pessoa vai ter que fazer? Essa é outra discussão, né? Importante. Então, sempre passa muito pela educação, né? Principalmente dos jovens, mas não só dos jovens, né? De toda a sociedade, para realmente tomar atitudes para mudar. A ciência tem trazido várias respostas, né? E soluções. Obviamente que depende muito da sociedade absorver essas informações, sair dos seus preconceitos, né? Você vai ter que mudar hábitos alimentares que você teve durante 40, 50, 60 anos, né? Não, mas na época do meu avô era diferente. Era diferente, o mundo era diferente, o mundo muda muito rápido, né? Então, hoje nós temos ciência rápida que chega no celular de todo mundo, mas também chega muita desinformação e as pessoas se confundem rapidamente. O que é certo, o que é errado, né? Então, a guerra de desinformação, e a gente vê isso todo dia, né? É muito séria, muito séria. E, professor, como você vê o cenário da ciência no Brasil e qual o papel das universidades nisso? Olha, eu estava até conversando hoje com um professor, desde quando a gente começou a biologia, como que a biologia, por exemplo, melhorou muito, né? O nível dos professores é muito bom, em termos excelentes. Nós temos professores brasileiros hoje atuando no mundo inteiro, em grandes universidades, seja Harvard, Princeton, seja dando aula na Unesp, seja dando aula na Unicamp ou nas universidades particulares. Então, nós temos... o Brasil conseguiu formar cientistas muito bons ao longo desses 30, 40 anos, né? E não só nas ciências ambientais, na medicina, na odontologia, né? Então, eu sou muito otimista em relação às universidades públicas, que têm formado muita gente boa. Obviamente que depende de dinheiro público para os alunos, especialmente para alunos que não têm recursos, né? Precisam de apoio, seja para morar, seja para comer. Nós vivemos num país que muita gente precisa desse apoio, né? Então, eu sou muito otimista do que eu comecei lá 30 anos atrás como aluno. Até hoje eu vejo que a ciência brasileira na área ambiental é uma das melhores do mundo. Professor Mauro Galletti, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, né? A participação desse naturalista no antropoceno, né? E convidar a população, né? A população acadêmica, inclusive, para o lançamento do seu livro hoje às 15 horas no Instituto de Biociências, na Unesp de Botucatu. Disponha sempre da gente, foi um prazer tê-lo aqui no primeiro jornal da Previr FM, professor. Nossa, eu agradeço a vocês pela conversa que nós tivemos. Quero falar para o seu leitor que é um livro que todo mundo sabe, pode qualquer um ler. Não é para biólogos, pode ser para a mãe do biólogo, pode ser para qualquer pessoa interessada em meio ambiente. Esse livro tem na Amazon, você pode comprar na Amazon, pode comprar na editora da Unesp, pode baixar em e-book de graça, né? Pela editora da Unesp você pode baixar o e-book. E eu vou estar conversando com vocês
né? Em breve, eu estou aqui em Rio Claro, já viajando daqui a pouco para Botucatu para lançar o livro aí. E espero contar com a presença do maior número de pessoas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um grande abraço, professor. Um abraço. 7h38, nós conversamos com o professor Dr. Mauro Galetti, um naturalista no Antropoceno, biólogo da Unesp de Rio Claro, que hoje vai estar lançando o seu livro em Botucatu. Que legal, né? E não podia ser um tema mais atual, né, Márcio? Que conversa sensacional. Desde os 19 anos, ele colhendo o material, né, pesquisando ao longo de todo o mundo, né, com as frustrações, com as curiosidades, fugindo também de uma guerra civil, né? Tudo isso nesse livro, O Naturalista no Antropoceno, e a gente teve o privilégio de entrevistá-lo, um dos cientistas mais requisitados do mundo para entrevistas. Para quem de repente não sabe, o Prêmio Jabuti é sensacional no meio do literário, então sensacional mesmo. Não é pouca coisa. Que legal, foi um privilégio mesmo, tá?